tempo, tá? Eu vou trabalhar uma obra só e eu escolhi para nós trabalharmos com a obra de hoje esta aqui, ó, que eu olhei a capa do livro, fiquei bastante interessado, fiz a leitura, são 34 páginas, o texto é bastante grandão, então é praticamente um artigo, né, científico, basicamente, do Frantz Fanon. Frantz Fanon, Racismo e Cultura, tá? Um texto, não sei se alguém já leu o texto? Alguém chegou a dar uma olhada no texto? Alguém leu o texto? Não? Cri, cri, cri. Beijo, Lourinha Brito, já saiu. Uhum. Mais ou menos. Eu achei um texto bem denso, bem pesado. Um texto que eu tinha que, às vezes, reler alguns parágrafos para. Eu acho que ele tentou enfeitar muito usando alguns termos e alguns conceitos que podiam facilitar a vida do leitor. Tá, a Maju leu. O que que tu achou, Maju? Duda Pérez saiu. Eu achei bom o texto, mas eu achei denso, pesado, tá? Mas o texto é bem bom de ler, assim, mas eu achei que ele enfeitou muito com algumas coisas que podia ser mais objetivo e direto. Ah, é? Mas você já leu todos, Maju? Ah, tá. Perfeito. Sim, tá na pastinha compartilhada, mas eu mando aqui para vocês igual. Não sei se a Lu teve acesso à pastinha compartilhada, Lu. Tem mesmo? Qualquer coisa me chama no WhatsApp que eu te mando, tá? Beleza, mas tá lá o. Vamos lá então. Eu vou começar aqui, gente, antes de apresentar. Deixa eu só salvar em PDF. Salvar como neste computador. PDF. PDF. E vou enviar para vocês aqui, tá? Algumas coisas eu escrevi por minha própria conta, outras coisas eu só copiei do texto e repassei para a gente interpretar juntos, gente. Então vou enviar aqui para vocês. Não, chat, grupo da reunião. Neste computador, área de trabalho. Então, o material que eu vou trabalhar com vocês agora eu vou mandar em PDF para vocês, tá, pessoal? Foi, acabou de ir. Vou apertar um F5 aqui para nós começarmos então a nossa obra da sociologia, são 4 obras de sociologia e 5 da filosofia, né? Então, começando aqui com esta obra. Não, 5. Deixa eu só mudar aqui o lado. Estão vendo aí? Estão vendo aí? Maju, eu vou ter que botar no compromisso, viu, Maju? Tu leu, tem compromisso junto comigo. Acho que ano passado ficou bem legal quando a gente viu o Voltaire, né? Que eu dava alguns pareceres sobre o meu entendimento e a Maju às vezes concordava, às vezes não. Tá? Então a Ju tá no compromisso comigo aí. Vamos lá então, gente. Paradoxo da cultura. Gente, o texto como um todo, ele vai se basear na relação entre grupos opressores e grupos oprimidos, tá? Num processo colonialista, seja no colonialismo antigo, seja no novo colonialismo, no imperialismo, tá? Quando uma população que tem um aparato tecnológico, científico mais avançado, começa a dominar uma outra comunidade, uma outra sociedade, um outro território, né, com uma população que tem um aparato técnico-científico menos desenvolvido, nós temos um processo de domínio, tá? Que é essa relação entre oprimido e opressor, o opressor e oprimido. E como é que está a questão da cultura e do racismo nessa relação entre opressor e oprimido? Falei bonito, Maju? Falei certo? No teu entendimento? Tá? Essa relação entre o oprimido e o opressor. E é que eu fiz alguns levantamentos sobre, né, possibilidades históricas disso, tá? Então vamos lá. Gente, eu achei assim um texto bastante marxista, tá? Como é de se esperar de uma federal, principalmente de uma federal como a do Paraná. Tá? Um texto bastante marxista, né? Essa relação do domínio militar e econômico e como é que fica a cultura do povo dominado.
né? Que normalmente, nesse processo de domínio, o opressor, o dominante, acaba impondo a sua cultura ao povo dominado e classificando a cultura do povo dominado como inferior, como obrigada a ser descartada, como algo desqualificada, né? Isso fica muito claro, por exemplo, na história do Brasil e na colonização ibérica nas Américas, né? Principalmente quando os primeiros padres católicos jesuítas vêm para a América com um processo de catequização, né? E aí a ideia do colonizador português e espanhol na América é pegar a cultura nativa e proibir ela, né? E impor a cultura europeia, porque ela é vista como central, enquanto a cultura do povo oprimido é vista como periférica, como inferior, tá? Então o texto é bastante bacana. Paradoxo da cultura, a imposição de algumas culturas vistas como normais sobre outras que são vistas como desqualificadas. Tá? Então, junto com o processo de domínio econômico-militar, há um processo também de domínio cultural. E esse domínio cultural ele já é por si só racista, né? Porque ele não tem como se desvincular do próprio racismo. E aí ele usa alguns conceitos dos racistas, né, para mostrar o paradoxo, a contradição, né, das teorias dessas populações dominantes, tá? Então eles vão se referir a grupos que não têm cultura, ao mesmo tempo que vão falar de uma cultura hierarquizada. Bom, ou ele tem cultura, ou ele tem uma cultura hierarquizada, né? As duas coisas não podem ser. Então, a contradição dos termos e dos conceitos utilizados, né, por essas populações. E o relativismo cultural, que também entra em contradição com sem cultura, né? Não, o relativismo cultural diz que há diferenças culturais, mas que não há uma hierarquia de cultura. Não tem uma cultura que é maior e uma que é menor, né? O que existem são diferenças culturais. O processo histórico de aculturação como um processo violento e que é gerador do racismo, tá? E aí eu usei como exemplo a colonização e a culturação dos povos, né, nativos brasileiros e ameríndios, né, por populações ibéricas de Portugal e Espanha. Desenvolvimento técnico e racional autoriza um grupo a sistematizar o domínio cultural. Então, isso é uma perspectiva um pouco velada, né? Não é uma coisa assim explícita, né? É como se a população dominante, por ter um desenvolvimento técnico racional mais elevado, ele tivesse a autorização de dominar ou de excluir a cultura dos povos dominados. Tá? Processo que acompanha a escravização econômica e biológica de grupos dominados, né? E esse processo de aculturação, né, de domínio cultural, que acompanha um processo de escravização econômica das populações dominadas e de escravização biológica, isso é o primordial elemento do surgimento do racismo. Tá? Relação de reciprocidade entre cultura e o racismo. A cultura, ou a aculturação reforça o racismo e o racismo reforça a cultura. Mas ele vai trazer que o racismo é um aspecto importante da cultura. Racismo como elemento primordial da cultura, tá? Racismo na história. O racismo passa por uma renovação ao longo do tempo. Então, a forma de expressar racismo, ela não é a mesma ao longo da história, né? Porque a história humana, ela é uma repetição cíclica de domínios e dominados, né? Se eu pegar, por exemplo, lá na Roma Antiga, os romanos fizeram uma série de conflitos chamados de guerras púnicas, onde os romanos passam a dominar os cartagineses do norte da África, né? Aí eu vou para a modernidade, ou na Idade Média, eu tenho o processo de domínio de populações europeias sobre populações africanas. Aí eu vou para a modernidade, na modernidade eu tenho a conquista e colonização da América. Aí depois eu vou para o século XIX, que é a aula que eu estava tendo hoje de manhã com as turmas do Integral, e no século XIX o imperialismo, é o domínio da Europa sobre a África e a Ásia, né? E que a expressão de racismo sistematicamente abordada ao longo do tempo nessa relação de domínio, ela vai se modificando, né? De acordo com cada etapa. Então,
o racismo ele passa por uma ressignificação ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, aquele racismo da Bíblia, né? Ele não serve para o século XIX. Aqui eu preciso de um racismo travestido de ciência, né? Então, aqui eu já vou para a segunda parte, ó, do que eu quero dizer com esse moldar, essa transformação, essa ressignificação, né, do racismo ao longo do tempo. Quando a Bíblia passou a ser insuficiente para legitimar o racismo, né, porque há trechos muito racistas da Bíblia, né, de diferenciações de populações semitas, de populações africanas, né, principalmente ali no período em que Jesus esteve no Egito, tá? A partir do momento que o conhecimento científico da humanidade começa a crescer, a Bíblia já não serve para justificar, para legitimar o racismo, né? Aí, com nível racional maior, eu preciso que esse racismo passe por uma roupagem científica, eu preciso cientificizar o racismo, tá? Passou-se então a usar a ciência. No século XIX, houveram inúmeras tentativas de afirmar diferenças entre grupos humanos utilizando as comparações do crânio, né, entre outras características fisiológicas e comparadas. Tá? Então, naquele momento do século XIX, especificamente do imperialismo, do domínio da Europa sobre a África e a Ásia, o europeu precisa de uma justificativa, né, para ficar bem com a própria consciência frente àquelas atrocidades que está cometendo com o povo africano e asiático, né, ao subjugar, ao escravizar, ao dominar, né? Bom, a lógica bíblica para justificar esse domínio já não serve mais. Eu preciso agora de uma lógica científica. Afinal de contas, o século XIX é o século da Revolução Industrial, né, do cientificismo, né, da inovação tecnológica na área dos transportes, da comunicação. Né? Então, nenhuma justificativa vai se legitimar pela Bíblia. Tudo agora está se legitimando, no século XIX, pela ciência. E alguns sociólogos, alguns cientistas, alguns médicos vão começar a analisar o tamanho do crânio, né, a distância de um dedo para o outro, tentando encontrar algum elemento biológico, fisiológico, que consiga cientificamente dizer o porquê que um povo é inferior em relação ao outro. Por que a cultura de um determinado grupo social é mais desqualificada em detrimento de uma cultura de um outro grupo social? Tá? Então, essa é a nova roupagem, né, do racismo no século XIX, e que vai ser diferente, né, após o período imperialista, tá? Inúmeras tentativas de reafirmar diferenças entre grupos, né, através de estudos comparativos da fisiologia de grupos humanos, tá? Esse racismo que se pretende racional, individual, determinado, genótipico ou fenótipico, né, transforma-se em racismo cultural. Né? Então, o que ele está dizendo? Que essa tentativa de criar uma ciência, né, que comprove diferenças entre grupos humanos, isso é racismo puro, velado e escondido de ciência. O objetivo do racismo não é o homem particular, mas uma certa forma de existir. Ou seja, o meu racismo não é por causa que aquele indivíduo tem a cor da pele negra. Eu não tenho racismo porque aquela pessoa tem um braço menor do que as pernas. Né? Não é uma coisa pessoalizada. É um preconceito quanto a uma forma de se comportar no cotidiano. Olha a forma como ele se alimenta. Olha ali, ele come besouro frito. Então, não é quanto a uma particularidade individual do ser humano, mas é um preconceito quanto a uma cultura, né? Quanto a uma tradição, né? O costume, né? Os aspectos da cultura e os costumes de um povo. Tá? Esse é o racismo, né, de verdade. Às vezes eu digo, não, é por causa da cor da pele. Não. Né? Na verdade, o racismo é contra né, uma característica cultural. Racismo é uma opressão sistematizada de um povo sobre o outro. Como se comporta o povo que oprime, né? E aí ele lança essa pergunta.
Tá? Assiste-se à destruição dos valores culturais, das modalidades de existência, ou seja, o dominado, desculpa, o opressor, aquele que domina, ele tem como costume destruir todas as modalidades da cultura, das tradições, dos costumes da existência, né? Assim como a língua, o vestuário, as técnicas são desvalorizadas. Tá? Então, não basta dominar pelo controle das armas, pelo controle da economia. É preciso dominar pelas armas da cultura. E isso significa dizer que a cultura dele é inferior à minha. Nações que empreendem uma guerra colonial, uma guerra de domínio sobre outras populações, não se preocupam com o confronto das culturas, ou seja, não estão preocupados com o choque cultural. Quando o português, quando o espanhol veio para a América dominar a América, ele estava preocupado, ai meu Deus, o que, que os indígenas vão pensar da gente? O que, que será que eu vou pensar dos indígenas? Eles não estavam preocupados com o choque cultural, estavam preocupados em ter domínio, em tornar esse domínio cultural um negócio rentável. Tá? A guerra é um negócio comercial gigantesco e toda perspectiva deve ter isto em conta, ou levar isso em conta. A primeira necessidade é a escravização, no sentido mais rigoroso da população autóctone, e quando falo de população autóctone, são as populações originárias, né? Ou seja, estou dominando uma região, né? Vou dominar as populações dessa região, que são originárias dessa região. Para isso é preciso destruir os seus sistemas de referência, né? Então, para mim dominar a América, eu preciso destruir a cultura do nativo e todo o sistema da cultura de referência desses nativos, né? Porque assim eles vão ficar perdidos e vai ser mais fácil de dominá-lo. Apesar das tentativas sistemáticas de destruir a cultura dos colonizados, essas culturas não morrem nunca, mas ficam mumificadas, fechadas, aprisionadas, encapsuladas, tá? Aprisionadas pelo estatuto colonial, ou seja, as leis e as regras impostas pelo colonizador, certo? E aí, por isso que muitas vezes se criam estigmas em relação aos colonizados. Ah, porque o indígena é preguiçoso. Ah, o negro, o negro que eu colonizei lá na África, ele não tem participação, não tem ação, ele não tem vontade, parece que tá tanto faz quanto tanto fez, né? E teve um termo que eu vi no texto que eu estava na ponta da língua e o africano, ele tá pacífico ao que está acontecendo. Eu digo, gente, isso é preconceito, isso é racismo. Tu im- Proibiu o cara de ter a cultura dele. Tu impôs a tua cultura. Tu disse que o cabelo dele é ruim. Tu disse que a pele dele é ruim. Tu disse que o corpo dele é ruim. Tu quer que o cara fique feliz da vida? Não, a pessoa se fecha. A pessoa se cala. Porque ela está sendo oprimida. E aí a gente acaba estigmatizando esses grupos dominados, né? Não pelo fator da sua verdadeira cultura, não pelo valor da sua verdadeira identidade, mas por aquilo que nós impomos a eles, que é o domínio. Perfeito? Por isso, muitas vezes, então, criam estigmas em relação ao colonizado. A acusação de inércia, o africano é inerte, ele é pacífico, ele não reage. Digo, mas sim, cara, tu aprisionou o cara, disse que a cultura do cara é um lixo, que a fisionomia, a fisiologia dele é uma merda, e tu quer que o cara tenha participação direta? Né? E aí constantemente faz que é o indígena um acúmulo de má fé, né? O indígena é preguiçoso, o indígena não gosta de trabalhar. Já nunca escutaram isso? Né? Então isso não tem a ver com a cultura dele. É uma análise que é feita a partir da condição que é imposta a ele, tá? Gente, não sei se estão entendendo. Maju tá concordando? A Maju saiu? Maju ficou braba comigo, não concordou e foi embora. Não, Maju tá aí? Ah, tá aí. Tá no meu sentido, Maju? Do teu entendimento? Esperar aqui, vou lendo e vou esperar tu responder aqui. Ocupante instala a sua dominação. Afirma maciçamente a sua superioridade ao grupo social subjugado, militar e economicamente, tá? O que leva à desumanização.
Perfeito, eu vou chegar lá, tá? Isso é muito interessante, é a ideia, né, Maju, de que mas o negro também tem preconceito, também é racista. Mas é claro, ele foi criado num universo, num sistema onde ele é posto como errado, ele não tem outra referência, ele não tem a referência de si mesmo, né? A gente vai chegar lá, isso mesmo, Maju, tá? A Maju tá bem ligada. Com o advento da Revolução Industrial, a forma de racismo e exploração se modifica. Então, com o advento da Revolução Industrial, a forma de racismo ela vem se modificando. O desenvolvimento dos meios de produção, ou seja, da indústria, provoca fatalmente a camuflagem das técnicas de exploração do homem, logo das formas do racismo. Né? Então, aqui o racismo ele não é explícito, como é no período colonial brasileiro. Ele é velado, ele é disfarçado, ele tem uma camuflagem, né? E muitas vezes ele é difícil de ser identificado, tá? Assim como a exploração ela também é velada, o racismo também passa a ser velado. Ótimo, a Grazi saiu, brigou comigo. Nesse estágio, o racismo já não ousa mostrar-se sem disfarces. Não ousa mostrar-se sem disfarces. Tá? O racismo já não ousa mostrar-se sem disfarces ou sem constrangimentos, né? Agora o racista esconde-se, descobre-se visado, olhado e julgado, projetado. O projeto do racista é então um projeto perseguido pela má consciência. É preciso disfarçar o próprio racismo. Né? Isso é muito comum, né? A gente chama isso na política, para política internacional hoje, por exemplo, muita gente que vai votar no Trump nos Estados Unidos tem vergonha de dizer que vai votar no Trump. Porque há um consenso geral de que o Trump é um merda nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas que votam no Trump, elas não dizem, porque se sentem constrangidas. Tá? Então, é isso que acontece com o desenvolvimento do meio de produção. Né? O racista ele vai tentar esconder o seu racismo. Porque numa concepção geral, é feio ser racista. Então ele vai disfarçar, ele vai velar, ele vai esconder. Inesperadamente, o grupo racista denuncia o aparecimento de um racismo nos homens oprimidos, que é exatamente o que o Maju estava dizendo, né? Ou seja, aquele que sofre o racismo, ele também incorpora o racismo. E a gente vai entender o porquê que o dominado ele vai incorporar o racismo do opressor. Isso aqui é uma questão bastante interessante. Olha só, a exploração desavergonhada de um grupo de homens por outro, que chega a um estágio de desenvolvimento técnico superior, é por isso que, na maioria das vezes, a opressão militar e econômica aparece, precede, possibilita e legitima o racismo. Então, a superioridade tecnológica e militar de um grupo, parece que esse domínio, esse racismo, eles são verdadeiros, eles têm que acontecer, tá? Então ele vai tornar legítimo. Vimos a raça inferior negar-se como raça, né? Então tu imagina que tu vive numa sociedade onde tu diz repetidamente que o negro é inferior, o negro é inferior, o negro é inferior, o negro é inferior. E aí tu sistematiza isso na cultura, né? Impõe isso nos conquistados, né? O negro é inferior, o negro é inferior. A tal ponto que o negro ele perde seu ponto de referência originário. Ele só conhece a referência do dominante. E ele acaba incorporando, absorvendo essa lógica racista, né, do seu dominante, do grupo dominado, do grupo que domina. Porque nenhuma outra solução lhe é permitida. Ele não tem uma referência. Ele foi sistematicamente, paulatinamente, imposto uma ideia na cabeça dele de que ele é inferior. Ele não tem um padrão para dizer que não é inferior. Ele vai comprar aquilo, ele vai absorver aquilo. Porque nenhuma outra solução lhe é permitida. O grupo social radicalizado tenta imitar o opressor e, com isso, desracializa-se. Olha que interessante. Isso é uma forma de diminuir sofrimento na história, viu, gente? É muito comum na Idade Média, populações pobres imitarem os usos e costumes da nobreza, tá? Para tentar se aproximar da nobreza. Na verdade, não é uma tentativa de se aproximar da nobreza, é uma tentativa de aliviar a dor, de se sentir menos negro ou menos inferior, né? Como essa lógica racialista, e se sentir mais oprimido.
né? Então, quando eu abraço a cultura do outro, do opressor, é uma tentativa de eu deixar de ser menos oprimido e ser mais parecido com o opressor e diluir o sofrimento com isso, tá? A raça inferior nega-se como raça diferente, né? E partilha com a raça superior as convicções, as doutrinas e tudo que lhe diz respeito, né? Então ele acaba comprando a ideia do racismo das populações conquistadas, desculpa, das populações conquistadoras, né? Os conquistados acabam incorporando a cultura, né, e o racismo das populações conquistadoras. Deu para entender isso? É a ideia de que um negro pode ser racista também. Tá? Ele tá dizendo que isso é normal, mas não por uma escolha. Não, eu não dei opção de escolha pro oprimido. É a única coisa que ele tem para se agarrar, é a única coisa que ele tem como referência. Tá? Opa, será que eu repeti aqui? Não. Tendo o autóctone ou nativo assistido à liquidação de seus sistemas de referência, ou seja, à destruição da sua própria cultura, ao desabar dos seus esquemas culturais, né, ao ver a destruição, né, o ruir dos seus pensamentos, já não lhe resta senão reconhecer como ocupante que Deus não está no seu lado. Eu tenho que aceitar de que Deus não me ajudou muito, Deus me criou como um ser inferior a outros seres, iguais a mim. O opressor, pelo caráter global e terrível da sua autoridade, da sua imposição, chega a impor ao autoctone novas maneiras de ver, de uma forma singular, um juízo pejorativo acerca das suas formas originais de existir. Né? Ou seja, uma forma singular, um juízo pejorativo acerca das suas formas originais. Ou seja, a tua cultura originária, ela não é tão legal, né? Mas ele vai, tipo, dizer, um aspecto legal da tua cultura. Ai, que legal, a cultura de vocês tem isso, né? Mas é a cultura de vocês, não é a minha, europeia, dominante, né? E isso para tentar amenizar o sofrimento ou para facilitar o domínio. A culpabilidade e a inferioridade, ou seja, ele vai trazer um aspecto psicológico, né, Maju? De que há o sentimento de culpa. Então, a população oprimida, a população colonizada, a população dominada, ela começa a desenvolver um sentimento de culpa. Não, eu sou culpado por estar sendo dominado. Porque, afinal de contas, eu nasci numa cultura merda, numa casta inferior. Então, eu sou culpado desse domínio. Né? E aí, a ideia de que a imposição da culpabilidade, ou assumir uma culpabilidade e inferioridade, são as consequências habituais dessa dialética. O oprimido tenta, então, escapar-lhe, por um lado, proclamando a sua adesão total e incondicional aos novos modelos culturais impostos pelo dominado. Por outro lado, proferindo uma condenação irreversível ao seu estilo cultural próprio, ou seja, ele vai se autocondenar. Eu sou responsável, né, por estar sendo oprimido, por estar sendo subjugado. Tá? Tendo julgado, condenado, abandonado as suas formas culturais, a sua linguagem, a sua alimentação, os seus procedimentos sexuais e a sua maneira de sentar-se, de repousar, de rir, de divertir, o oprimido com a energia e tenacidade do náufrago, né? De quem o cara tá sozinho no mar, não tem nada, não tem nenhuma referência. Eu tô num mar sem nada, sem ninguém, e eu tenho que, a única coisa para sobreviver, eu tenho que nadar em direção ao meu opressor, aquele que me domina, né? Porque foi me tirado tudo que há no meu entorno, né? Arremessa-se sobre a cultura imposta, ou seja, ele abraça, ele agarra a cultura imposta, porque ele é a única coisa que ele tem para se agarrar. E o racismo judeu não é diferente do racismo do negro. Uma sociedade é racista ou não é racista. Não existem graus de racismo. Aquela sociedade ela é menos racista que a outra sociedade. Não há uma hierarquia de racismo nas sociedades. O que há são diferenças na expressão do racismo. Né? A gente sabe, por exemplo, que no Brasil o racismo ele é mais velado, ele vem com uma piadinha, ele vem com uma brincadeirinha, que é uma forma de romantizar o racismo, né? De democratizar o racismo. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos as pessoas são explicitamente racistas. Não, eu sou racista, eu não gosto de pessoas de origem asiática, tá?
Diverte-se, então, a energia e a cultura imposta. E o racismo, então, judeu não é diferente. Não se deve dizer que tal país é racista, mas que não há nele linchamentos ou campos de extermínio. Né? Ah, eles são racistas? Ah, mas pelo menos eles não matam os grupos minoritários a quais eles são racistas, né? É tipo é uma forma de romantizar o racismo. Gente, o racismo é racismo. Né? Se eu mato a população inferiorizada ou não, não interessa, né? Eu não posso trazer graus de racismo, tá? Estão entendendo, gente? Tá tranquilo? Quem cala consente. Fala, Maju. Tá ótimo. Agora deixa eu seguir aqui. Maju, se tu quiser interromper e falar, pode ir interrompendo, não se importa nem um pouco, tá? Até que chega num ponto que as populações que sofrem o racismo, as populações oprimidas, elas acabam tendo uma consciência da inutilidade da sua alienação, né? E que seria a alienação? O processo de abraçar a cultura do outro, né? E descartar a própria cultura como inferior. É a culpabilidade, é o sentimento de que eu sou culpado, né? O sentimento de que né, eles estão certos, é isso mesmo, né? E quando essas populações oprimidas né, se agarram nessa consciência de que a sua alienação, né, e compreende a sua alienação, ninguém mais segura essa população. É a melhor forma de lutar contra o racismo, pelo que eu compreendi do texto. A profundidade do seu despojamento, né, a forma como ele foi subjugado, o inferiorizado depois desta fase de desculturação e meu Deus, estranhização, volta a encontrar-se às suas proposições originais. Quando ele se dá conta que ele foi subjugado, que fuderam com a vida dele, que destruíram a cultura dele e imporam a cultura do outro, aí ele vai ficar putaço e ele vai ganhar força. E aí ele retoma as posições da sua cultura original, mas valorizando a mais do que originalmente elas tinham força, né? Porque eu vou começar a usar a compreensão da minha cultura original como uma arma contra o meu dominante, como contra os exploradores, né? E aí o que eu entendi do texto foi o seguinte: quando essas populações oprimidas, elas assumem a sua cultura original, eles assumem de forma mais veemente, eles assumem de uma forma mais forte, né, mais intensa do que essas culturas foram desenvolvidas originalmente. Porque agora, ao retomar a sua cultura original, essa retomada tem uma função: lutar contra o opressor. O inferiorizado retoma apaixonadamente essa cultura originária que foi abandonada no primeiro momento, que foi rejeitada e desprezada. Há nitidamente uma sobrevalorização que se assemelha psicologicamente ao desejo de fazer perdoar, né? Ou seja, eu preciso retomar as minhas origens culturais para me perdoar do período em que eu me culpei, um período em que eu abracei a cultura do dominado. Né? Então eu preciso agora sobrevalorizar a cultura original, ou seja, aumentar ela, né? Para poder fazer uma auto-perdão, me auto-perdoar, né? Pelo tempo em que eu aceitei, o período em que eu fui alienado, o período em que eu, né, tive pena de mim mesmo e agora eu não tenho mais, tá? E isso para mim é a libertação, tá? Cheguei a me arrepiar aqui. Contudo, o oprimido extasia-se a cada descoberta, né? Ou seja, ele fica pasmo, ele fica louco, ele fica entusiasmado com cada descoberta da sua própria cultura e da sua própria origem cultural. O encantamento é permanente. Outrora imigrado de sua cultura, o autoctone explora hoje como arrebatamento, ou seja, eu vou pegar a cultura que me foi imposta e eu vou arrebatar, eu vou destruir, eu vou dar na cara dessa cultura do opressor, certo? Os intelectuais colaboradores procuram justificar a sua nova atitude, né? Os intelectuais, então, que vão reforçar essa cultura dos nativos,
né, possam, aqui para mim seriam os europeus. Aqui eu poderia usar como um exemplo o Jean-Paul Sartre, um intelectual francês que vai acabar reforçando a cultura dos povos africanos explorados contra a própria França que explorava a África, tá? Procuraram justificar a sua nova atitude. Os costumes, as tradições, as crenças, outrora negados e silenciados, são violentamente valorizados e reafirmados a partir de agora que eu tive a consciência que eu estava sendo explorado. Ah, que texto bacana, hein? Ao sair desses esponsais apaixonados, esse momento da revelação da cultura autóctone, da cultura originária, né? Dessa coisa exacerbada, né? Com conhecimento de causa, lutar contra todas as formas de exploração e alienação do homem. Então eu vou começar, após a fase apaixonada, né? A fase como é que eu vou dizer para vocês, espanto de conhecimento da própria cultura, eu vou começar a usar isso como uma arma contra a exploração. Nenhum neologismo pode mascarar a nova evidência, né? Neologismo, então, é uma ressignificação, né? Nenhuma ressignificação pode mascarar a nova violência. Nenhuma ressignificação sobre o olhar que eu tenho sobre mim mesmo, né? Nenhuma ressignificação do olhar que o explorado tem pelo próprio explorado pode mascarar a nova evidência. O mergulho no abismo do passado é a condição e a fonte da liberdade. Eu preciso resgatar as tradições, os costumes, o passado da minha cultura para lutar com força contra os opressores. Eu preciso mergulhar no abismo do passado das tradições, dos costumes da minha tribo, da minha família, da minha cultura originária, porque essa é a verdadeira fonte de libertação. No decurso da luta, a nação dominadora tenta reeditar argumentos racistas. Ou seja, aqueles que dominam estão vendo que uma reação do dominado. Os que dominam estão vendo uma reação. E eles não querem perder o posto de dominadores, né, de exploradores. E eles vão reeditar, renovar argumentos racistas. Né? Mas a elaboração do racismo revela-se cada vez mais ineficaz. Né? E aí, quando essa população dominante tenta reeditar a seu argumento racista, ele já não pega mais e se demonstra ineficaz. E aí a galera começa a alucinar, né? Com teorias tipo negacionismo terraplanista, que é a última tentativa daqueles que dominam manter os dominados na sua mão. Né? É alucinação. Em conclusão, as universidades, a universalidade reside nessa decisão de assumir o relativismo recíproco de culturas diferentes, né? Ou seja, a reciprocidade da diferença cultural e não a sua hierarquização. Não vou dizer que uma cultura é superior e uma inferior, não. Existem diferenças no aspecto cultural, sim, existem. E esta diferença ela é recíproca entre dominados e dominadores, uma vez excluídos irreversivelmente o estatuto colonial, ou seja, uma vez, né, que os aspectos ideológicos do dominador já não pegam mais, tá? Gente, é isso, tá? Eu li hoje de tarde, rapidamente, né, e foi bom ter leitura. A Maju, não sei se a Maju queria complementar, a Maju também fez algumas leituras aí, né, Maju? Pode falar, Maju. Perfeito. Vamos pegar aqui, ó. Eu já vou pegar então aqui, ó. Estão vendo aqui o texto, não estão? Na última página, penúltimo parágrafo. Perfeito. A ideia de reciprocidade das culturas. A cultura do opressor pode contribuir para a cultura do oprimido, assim como a cultura do oprimido pode ajudar na cultura do opressor, tá?
Então, a cultura espasmada e rígida do ocupante, tá? Liberta. Por quê? Porque isso vai acabar empoderando, com o passar do tempo, a cultura do dominado. Isto oferece-se finalmente a cultura do povo, tornando realmente irmão. As duas culturas podem enfrentar-se e enriquecer-se. Tá? Então, para mim, essa reciprocidade. Eu vou te dar um exemplo simples, tá? Na Segunda Guerra de Independência dos Estados Unidos, a primeira é a própria independência, a segunda, gente, ela é do século XIX, a Segunda Luta de Independência, é também chamada de Guerra. Como é que é? Deixa eu puxar aqui, que agora eu me esqueci. Rapidinho. Segunda Guerra de Independência. EUA. Ela tem uma outra nomenclatura. Deixa eu ver aqui se eu acho essa outra nomenclatura. A Guerra de Independência dos Estados Unidos. Não, a Segunda Guerra de Independência. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não, aqui é só a primeira. Se eu acho aqui. Meu Deus, onde é que tá a Segunda Guerra de Independência? Ai, ai. Guerra. É uma guerra. Gente, vou resumir para vocês, tá? Ali, quando o Napoleão estava fazendo uma bagunça na Europa, os ingleses praticamente impuseram, né, que os norte-americanos entrassem na guerra com eles, para ajudar eles contra o Napoleão. E os norte-americanos disseram: não, não tem obrigação nenhuma de ajudar vocês ingleses. Tá? Por quê? Porque a gente é um povo de autodeterminação. A gente se autodetermina o que a gente quer. Né? E a política americana sempre foi uma política de isolamento, né? Uma política de não se envolver em questões europeias. E os ingleses ficaram putaços. Porque eles precisam, não, precisamos da ajuda de vocês. Então, não vai ajudar. E aí começa uma guerra, uma segunda guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, após a independência, que é chamada de Segunda Guerra de Independência. E o que fez os norte-americanos terem uma vitória sobre a Inglaterra, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra de Independência, é o fato dos colonos norte-americanos terem incorporado técnicas militares dos nativos norte-americanos. Tá? Então, isso é uma forma de como o colonizador, o opressor, ele também absorve a cultura do oprimido quando lhe convém. Tá? Então, aqui, para mim, a ideia de reciprocidade, ou a possibilidade da reciprocidade da cultura do opressor e a cultura do oprimido, Maju. Tá? Eu entendo desta forma. O ocupante já não compreende. O ocupante já não compreende. O fim do racismo começa com uma súbita incompreensão. Então, quando o ocupante não compreende mais essa atitude do oprimido, né, de lutar contra ele baseado nas suas próprias tradições, esse é o caminho para o fim do racismo. Essa súbita incompreensão. E quando o racismo chega no fim, eu vou para o penúltimo parágrafo. A cultura espasmada e rígida do ocupante liberta-se, né? Liberta-se da opressão que ele mesmo impõe ao outro. Oferece finalmente a cultura do povo, tornando realmente irmão, né? E aceita o oprimido na sua condição a priori, na sua condição primeira. Tá? Isso que eu entendo. Em conclusão, a universidade reside nesta decisão de assumir o relativismo recíproco, ou seja, a reciprocidade, na ideia de que não há hierarquia, mas de que um, né, pode contribuir com o outro, tá? Entendeu, Maju? Gente, ninguém vai me responder? Entendi. Eu vejo o texto, Maju, como um caminho, né? A imposição da cultura, né? A situação da culpabilidade de eu assumir, de eu abraçar aquela causa, o espanto de compreender pela consciência que eu estou sendo alienado, né? E a forma como eu tento reverter isso. E aí o fim do racismo, tá? Então eu vejo um caminho linear que leva ao fim do racismo, certo? E aí, claro, o fim vai falar da possibilidade desses grupos humanos que passaram por um período histórico de subjugação uns sobre os outros, que eles possam, né, ter uma reciprocidade de olhares, ou seja, se olhar da mesma forma, no mesmo patamar,
né? Apenas revelando as diferenças e não, né, o juízo, a qualidade de um do outro, tá? Certo? Gente, vamos lá, são 9h22, beijo no coração, certo? Vou lançar lá no grupo uma enquete, se vocês querem fazer uma obra da UFPR na sexta agora, tá? Já nem me responda aqui no chat, já me respondo lá no WhatsApp do grupo, pode ser? Beijo, gente. Valeu, 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 valeu. Otro. Hasta luego.